E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje a gente vai ver um resumão de anime de Rei Demônio. Além do tema ser de Rei Demônio, ainda é de reencarnação, então já pode deixar o like que eu sei que vocês gostam pra caramba disso. E essa história segue a vida do Varvatos. Ele é o Rei Demônio que anseia pela derrota, já que ninguém mais considera ele como um humano depois dele ter ficado tão poderoso. Tanto que agora ele é conhecido por todos como Lorde Demônio. O cara acredita que se ele for derrotado, talvez as pessoas parem de tratar ele como um deus e o vejam como um humano normal. E o problema é que ninguém mais é capaz de derrotar o Varvatos. E isso faz com que o Lorde Demônio perceba que a única solução para sua vida é reencarnar como um Zé Ninguém. Então Varvatos reencarna como um garoto simples, de pais camponeses em uma vila desconhecida. Seu novo nome agora é Ard Meteor, e quando ele já tinha 10 anos, ele começou a contar pra gente que da época que ele era vivo para cá, o conhecimento de magia da humanidade diminuiu bastante. Ele também conta que nessa vida ele também nasceu abençoado com talento mágico e força física. Em seguida vemos que a família dele está preocupada, pois o menor tem 10 anos e nessa idade os jovens começam a ir atrás dos seus sonhos. Porém o Ard não parece ter muitos sonhos. Ao ser questionado, o ex-Lorde Demônio Varvatos diz que a sua maior ambição é fazer amizades. Então o Ard resolve começar o seu plano com algumas crianças que estavam por perto, começando por encarar algumas crianças da janela, para ver se elas o chamavam para brincar. Mas as crianças ficam com medo da cara estranha que ele estava fazendo e por isso vão embora. O protagonista não entende o porquê delas irem embora e resolve tentar de novo com outras crianças. Ele tenta abordar um grupo de garotas, mas isso acaba o deixando muito nervoso. Ard diz que não ficou nervoso nem mesmo quando lutou contra deuses e heróis, mas fazer amizades tá dando aquele frio na barriga. Mesmo ficando nervoso, ele resolve elogiar as garotas, só que elas acabam se assustando com um jeito estranho dele. E como a determinação do nosso protagonista é inabalável, ele se aproxima das garotas dizendo que vai dar metade do mundo em troca da amizade delas. Nesse momento as garotas ficam olhando para ele aterrorizadas e imediatamente começam a correr, deixando o Lorde Demônio sem entender nada. O cara já derrotou inúmeros heróis, aniquilou deuses, mas é incapaz de fazer amizades. Confuso e frustrado, o nosso protagonista vai à floresta para descontar a sua raiva. Mais tarde, o líder da vila chamado Olahide oferece para ele um simples método de fazer amizade. O Ard fica maravilhado para saber o que é isso, e questiona o cara se isso se trata de uma estratégia política ou de um feitiço. Daí o líder da vila explica para ele que o garoto precisava ser apenas gentil e calmo com as pessoas para fazer amizades. Então o Ard resolve tentar com algumas crianças e acaba sendo formal demais, o que acaba assustando as crianças novamente. Com muita raiva, o Ard considera acabar com o mundo, mas logo se acalma, pois ele entende que foi justamente o fato dele ter colocado o mundo em caos que ele acabou ficando sozinho. Enquanto o Ard estava descontando suas frustrações nos monstros da floresta, ele escuta um grito de longe e imediatamente voa para verificar o que está ocorrendo. Lá ele encontra uma garotinha lutando contra uma besta. A cena corta e vemos o Olahide conversando com os pais de Ard sobre sua filha, dizendo que ela frequentemente se isolava porque sofria bullying e por ser a segunda de sua linhagem. Do outro lado da tela, o Ard resolve se aproximar da garota e elogiar suas habilidades. Rapidamente ele vê que a sua primeira abordagem não está dando certo e sem querer o prota deixa escapar a sua vontade de fazer amizade com a garota. Dito isso, ele começa a explicar que ele se sente muito parecido com a garota. Ao ouvir isso, a garota fica envergonhada e diz que seria impossível fazer amizade com ele. Um tempo depois, o Ard volta para casa e encontra a menina chorando nos braços do seu pai. Lá ele descobre que essa menina se chama Irina e que ela era filha do Olahide. Ao descobrir isso, o Ard Meteor presume que como Olahide e seus pais são melhores amigos, ele e a Irina também podem ser melhores amigos. Então o menor começa a tentar de todas as formas fazer amizade com ela, mas no fim ele é rejeitado de todas as formas. Isso o deixa frustrado. Então o nosso protagonista resolve se deitar e desistir. Porém, do nada, ele começa a ouvir vários gritos na cidade. Ao sair de sua casa, o Ard descobre que a cidade está sendo atacada por monstros. O pai de Ard manda ele voltar para casa, até que eles são interrompidos pelo Olahide procurando por Irina, dizendo que ela não tinha voltado para casa. Nesse momento, o Ard acha que a culpa é dele, já que ele estava perseguindo a Irina. Nas montanhas, vemos a Irina cercada por vários goblins. O líder dos goblins diz que ela deveria gritar por ajuda dos seus amigos, mas a pequena diz que não tem ninguém. E quando ela estava prestes a ser atacada, ela começa a chorar novamente. Nesse momento, o Ard aparece e a salva. E depois dos monstros serem derrotados e eles conversarem bastante, os dois finalmente se tornam amigos. Depois disso, vários anos se passam e vemos que os dois ainda são amigos próximos e próximos até demais. Nesse dia aí, a Irina chegou para o Ard e deu uma grande ideia. A ideia era que os dois entrassem em uma certa academia de magia, e é exatamente isso que eles fazem. No episódio seguinte, vemos que eles não precisaram fazer exame prático para entrar na academia, pois o diretor já sabia que eles eram fortes por serem filhos dos 3 grandes heróis. E isso deixa o protagonista bem confuso, já que ele era filho de um simples camponês. O diretor então pede que eles façam pelo menos uma prova. Na hora de ver o resultado, a Irina facilmente acha o seu nome, mas o Ard demora a achar o seu nome. Ao achar o seu nome, o Ard consegue ver que ele tirou 0, porém de alguma forma ele passou. Nesse momento o diretor aparece e começa a explicar que as respostas dele iam além da compreensão e que podiam ser consideradas como uma inovação da
magia, mas mesmo assim elas estavam erradas para o padrão. Logo em seguida o diretor começa a exclamar para todo mundo que o Ward Meteor é um gênio, e diz que tudo isso está no seu sangue, pois ele vem de uma grande linhagem de magos, que são no caso o Jack Meteor e a Carla, dois grandes magos que há anos atrás destruíram um deus maligno. Dessa forma eles protegeram a paz do reino e da capital. Nesse momento a Irina fica surpresa em descobrir que o Ward não sabia que os pais deles são os 3 grandes heróis lendários. Já o Ward, ao invés de ficar feliz, ele fica triste, mas ele fica tranquilo em saber que mesmo assim ele tem a Irina. Ao chegar na sala de aula, o Ward e a Irina são cercados por vários estudantes querendo fazer amizade. Logo em seguida, um grupo de elfos delinquentes começam a maltratar uma garota súcubo, só por ela vir de uma família de servos. Esse valentão se chama Heraldo e ele é um mago nobre, com um nível de poder acima da média para sua idade. Ao ver isso, o protagonista fica muito bolado com Heraldo e isso acaba resultando no Ward sendo desafiado para um duelo. Mas o assunto acaba sendo parado por uma general do Lorde Demônio Varvatos, que no caso é uma mulher chamada Olivia. O Ward reconhece imediatamente ela como uma de suas servas e já fica cheio de medo, pois ele acredita que a Olivia está furiosa pelo Lorde Demônio ter abandonado seus deveres do nada para poder reencarnar. Nesse momento o Ward sem querer acaba dizendo que ela parece ser uma pessoa muito familiar, quase revelando seu segredo. A Olivia ignora o que escutou e decide permitir o duelo entre os dois, pois gostaria de ver o poder deles. Antes do duelo se iniciar, o Ward começa a pensar em como vai lutar com o Heraldo, sem que a Olivia descubra sobre ele. Enquanto isso, os amigos do Heraldo começam a exaltar a força do cara, dizendo que ele é mais forte até mesmo que os grandes heróis. Mas logo que o duelo começa, o ataque do Heraldo acaba sendo facilmente bloqueado pelo Ward. Em seguida, o Heraldo já manda o seu segundo ataque, chamando ele de Mega Flare, que também é bloqueado pelo Ward. Nesse momento, depois de bloquear 2 golpes, o Ward diz que o Heraldo usou o mesmo golpe 2 vezes e chamou essa simples bola de fogo de nomes diferentes. Nesse momento, o Heraldo fica muito bravo e conjura um feitiço chamado Giga Flare. Nesse momento, o Ward realmente se irrita e diz que esse feitiço que foi conjurado é um insulto ao criador. Em seguida, o Ward diz que vai mostrar como fazer um verdadeiro Giga Flare. Então ele invoca um feitiço furioso e gigante e isso faz com que o Heraldo se renda e se desculpe com a garota que ele maltratou. E a garota que estava sendo maltratada obviamente expressa sua gratidão. No fim de tudo, a Olivia começa a questionar o Ward sobre como ele estava usando uma habilidade que já foi extinta. Sem saber o que responder, o protagonista obviamente tenta fugir do assunto, mas isso não acaba dando muito certo. Alguns dias depois, a professora Olivia pede para que os alunos façam um grupo de 3, pois eles vão explorar uma masmorra. Daí, como aquela garota súcubo que estava sofrendo bullying estava lá sozinha, o Ward e a Irina, que são cobiçados por todos os alunos, decidem formar aquele trio boladão com a garota chamada Ginny. Na missão, eles são encarregados de derrotar uma alcateia de lobos de uma masmorra e assim coletar a pele dele. E quando os lobos aparecem, o Ward e a Irina os derrotam facilmente. Nesse momento, a Ginny fica um pouco triste por ela não saber usar magia nenhuma. Então, o Ward decide dar algumas dicas boladas para ela. Infelizmente, a garota não consegue acompanhar os ensinamentos dele. E ao ver a Ginny desabafando aí sobre os anos que ela passou sendo atormentada pelo Heraldo, o Ward vai lá e resolve ensinar a ela um feitiço que ele mesmo criou. Felizmente, a Ginny consegue dominar esse feitiço. E depois de alguns treinos, ela consegue usar contra os lobos da masmorra. E quando eles estavam prestes a resgatar a pele desses lobos, eles acabam caindo numa armadilha. Nela, eles são jogados até o chefe da masmorra, que era um minotauro. Nesse momento, o Ward tem uma ideia: fazer a Ginny testar essa nova magia que ela aprendeu nesse minotauro. Depois de incentivar bastante a garota, ela consegue derrotar o monstro. No fim, todos da turma ficam impressionados ao descobrirem que eles venceram o chefe. Já o Heraldo bom, ele resolveu ignorar o Ward e a Irina e insultar a Ginny, dizendo que ela só servia de estorvo. A garota até estava suportando isso, porém quando ele começa a falar mal do Ward e da Irina, a Ginny fica irritada e mete o socão no Heraldo, e o cara voa longe. No fim, a Ginny diz que o cara pode até insultá-la, mas ele não pode insultar os seus amigos. Se ele fizer isso de novo, vai ser socão na cara. No episódio seguinte, vemos que o diretor e a Olivia estão querendo que o Ward participe de um evento de batalha, já que nesse evento a rainha vai estar presente e eles querem uma vitória chamativa para a academia deles. Obviamente o Ward tenta recusar, mas o diretor começa a apelar, dizendo que esse evento vai dar um orçamento top para a escola no futuro. Então o Ward pede um tempo para pensar, com medo de ser expulso da escola por recusar, o que iria resultar no fim da vida escolar dele com a Irina. A Ginny aparece perguntando se ele não queria ir a um encontro com ela. Nesse momento o Ward não consegue recusar e acaba aceitando. Do nada, a Irina também aparece dizendo que quer ir no encontro com ele. E do nada, a Ginny me solta uma pérola, dizendo que ela na verdade queria que o Ward fosse portador de um harem. Nesse momento eu só pensei, o cara é sortudo demais. No fim, todos decidem ir ao encontro junto. Nesse encontro, eles vão até um teatro e assistem uma peça sobre o Lorde Demônio Varvatos. Nesse momento, o protagonista percebe que a história está completamente alterada. Ao fim do teatro, os 3 resolvem ir comer algo, mas no meio do caminho, eles encontram com alguns caras mascarados. De alguma maneira, o Ward consegue ouvir o que eles estavam falando e ao descobrir que eles estavam planejando
planejando atacar a rainha. O Ward, a Ginny e a Irina resolvem ir atrás desses mascarados. Ao fazer isso, eles acabam encontrando o esconderijo secreto dos mascarados. E o pior de tudo, lá eles encontram um círculo mágico gigante. Porém, tudo isso não se tratava de uma armadilha para capturar eles. Segundo os mascarados, eles só vão matar o Ward, pois ele é o alvo deles. Por algum motivo, o ataque que o mascarado faz ao Ward não surte nenhum efeito. Em seguida, o protagonista vai lá e destrói o círculo mágico que estava ali. Em seguida, o Ward usa uma magia e derruba todos os mascarados de uma vez só. De todos, ele resolve manter apenas um acordado para que ele contasse qual era o plano deles. Porém, esse mascarado revela ser um demônio e então foge. O protagonista vai atrás dele, mas o demônio pega uma criança de refém. Vendo que a cidade ia ficar em caos por conta desse demônio, o protagonista resolve dar um discurso contando que era filho do grande herói e que por isso ninguém devia ficar com medo. Nesse momento, o demônio ameaça matar a criança. Porém, o demônio percebe que ele não tinha feito nenhuma criança de refém. Na verdade, o refém nem existia, pois tudo que ele estava vendo era uma magia de ilusão do Ward. Quando o demônio tenta fugir, o Ward usa uma magia poderosa de luz e vence o demônio. Todos então comemoram e tratam o protagonista como se ele fosse um herói. Em seguida, ele, a Ginny e a Irina são chamados pela rainha para receber as honras por seus atos heróicos. Todos ficam felizes, porém o protagonista fica meio triste, pois ele não queria ser famoso. Para piorar a situação dele, a Irina mostra que já conhecia a rainha e que as duas eram amigas. Não só isso, mas a rainha vai lá e diz que o protagonista deveria se tornar um marido dela. Mas ao perceber que o Ward não estava muito afim disso, a rainha decide deixar isso para depois. No fim, a recompensa que a rainha dá para ele acaba sendo uma promoção para mago de classe 5. O protagonista, não querendo se destacar com essa promoção, resolve pedir um orçamento maior para sua escola no lugar dessa promoção. No fim, a rainha resolve dar o orçamento e a promoção. Então ela promove ele e a Irina para a classe 5 e a Ginny para a classe 3. Além disso, a rainha ainda obriga eles a entrarem na força de elite que serve diretamente a ela. E o Ward fica cada vez mais triste, já que ele não queria ser famoso. Temos então um corte que mostra que os mascarados estão planejando fazer mais coisas. Nesse momento aí, os mascarados mostram que eles têm uma pessoa muito poderosa ao lado deles. Pessoa essa que nem mesmo o Ward poderia vencer. Galera, a continuação desse vídeo aqui fica para o próximo vídeo. Vou separar esse anime aqui em 3 partes porque o roteiro ficou grande demais. Anime Sekai, como sempre, tem muita informação. E é isso. Até a próxima parte.